Olá, pessoal! Estamos começando mais um Manda Jobs, o videocast da SDI. É aqui você fica por dentro de tudo que acontece no mundo da comunicação, criatividade e também dos bastidores e vida real de dentro de uma agência de propaganda. Hoje o tema é direto do coração da rotina. Vamos abrir portas e mostrar como é de verdade a dinâmica dentro de uma agência criativa. Sem filtro, sem glamour exagerado, só o real. Manda Jobs. Vamos começar então apresentando os nossos participantes de hoje. Prazer, né? Meu nome é Sami. Hoje na agência eu faço a parte financeira e RH. Já passei por alguns setores da agência, né? Mídia, produção. Mas hoje eu trabalho especificamente nesses dois setores. Estou na agência ao todo quase uns 10 anos, entre idas e vindas. E eu acho que é isso. Legal. Eu sou a Lara, eu tô há mais ou menos 1 ano e meio na agência e eu sou social media, faço parte do time de Conecta. E eu sou basicamente responsável por gerenciar as contas dos clientes, produzir conteúdo, fazer as captações e as edições de vídeo, tudo que envolve as mídias sociais. Eu sou a Gabi, né? Já me apresentei no primeiro episódio, se você não viu, vai lá conferir. Sou a CEO da agência e tô há 20 anos aí na agência. Se você curtir esse papo, não esquece de acessar as redes sociais da SDI, @SomosSDI, para conferir mais conteúdos e ficar ligado também nos próximos episódios do Manda Jobs, que a gente vai ainda lançar para vocês. Esse episódio é quase um tour guiado pela vida dentro de uma agência. Aquele corre, alguns briefings malucos, as entregas relevantes, os resultados que a gente entrega e também alguns memes internos aí do nosso dia a dia. O tema do episódio: como é a dinâmica de uma agência, por dentro da criatividade em movimento. E para começar esse bate-papo, né, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o tema da rotina e começo então lançando como que começa e termina um dia dentro de uma agência de propaganda. Como que é o dia a dia de vocês? Bom, eu acho que quem trabalha em agência, né, nunca é igual, nunca. Todos os dias é uma coisa nova, assim, né? Então, trabalhar em agência é sempre ter esse entendimento de que nunca vai ser igual, assim. Tu, um dia tem vários desafios, assim, e cada dia é um desafio diferente, assim, para te resolver, enfim, né? Mas, de modo geral, é uma experiência muito boa, né? Falando especificamente de mim, é um ambiente, falando da SDI, é um ambiente muito leve, é um ambiente muito colaborativo, a gente tem bastante troca, assim, né? De todo o time, assim, e é um ambiente que tu quer estar ali, né? Falando especificamente de mim, assim, é um ambiente que tu tem prazer em ir até lá para trabalhar, assim, né? Mas da rotina, eu falando mais, assim, eu fico mais na parte administrativa, assim, né? Mas eu acompanho bastante, porque eu também lidero o setor de produção ali, né? Então, eu acompanho bastante os projetos maiores, assim, que são as viradas de marca, né? Enfim, que aí envolve mais o setor da produção em específico, assim. Mas não vou contar muito da minha rotina aqui, porque é mais uma coisa mais burocrática, né? Então, a gente quer trazer que é importante, obviamente, né? Mas quem trabalha em agência tem que sempre ter bem ciência desse dinamismo, assim, que nunca é igual. É dinâmico para ti também, Lara? Com certeza, nenhum dia é igual, a gente não morre de tédio. O que eu acho legal, assim, na minha rotina do processo criativo, assim, é que por mais que tenha alguns processos padrões que a gente acaba repetindo todos os dias, eu sinto que por a gente lidar com clientes tão diferentes, é como se a gente sempre entrasse num mundinho diferente. Então, às vezes, a gente repete os processos durante o dia, mas sempre com uma mentalidade diferente, tentando entender o diferencial e o contexto que aquele cliente se encaixa e reproduzindo o que ele espera, né? Então, para mim, é sempre diferente. E eu gosto, assim, que eu intercalo bastante os trabalhos dentro da agência
E fora também, o que traz, assim, mais dinamismo, como a Sam falou. Então, eu acabo visitando bastante os clientes, o ambiente de trabalho deles, produzindo conteúdo na rua. E isso torna, assim, na minha opinião, a rotina mais leve, né? Sair um pouco do teu ambiente de trabalho para conhecer outros, da tela do computador, do celular. E aí a gente chega em casa e volta pro celular, né? Então, acaba que o nosso trabalho é cansativo nesse sentido. Então, sair um pouco faz bem também. Eu acho que é uma dinâmica interessante de a gente pontuar também, que o fato de a agência não ser nichada, né? Porque hoje em dia existe, né, um processo de crescimento das agências nichadas em um segmento específico, que acabam tendo processos mais recorrentes e mais iguais no dia a dia, né? E a gente, por trabalhar alguns segmentos que a gente é mais forte, mas com perfis de clientes diferentes, que não são concorrentes diretos, que atuam, né, em mercados diferentes, isso traz, de fato, uma pitada, né, extra de dinamismo pro nosso dia a dia. E a tua rotina, Gabi? Não existe rotina. A minha, com certeza, como eu cuido de todas as operações internas da agência, né? E que isso foi uma das coisas que a gente dividiu bem. O Jonathan cuida de uma parte mais externa, digamos assim, eu mais interna. Então, não tem rotina. Tipo, é o dia inteiro alinhando com os atendimentos, com o atendimento interno, com a meio de produção, com os criativos, com a social, com os clientes, com o veículo e fornecedor. Então, tipo, o que vai surgindo no dia... Claro, não tem rotina, né? Eu já sei as reuniões que eu vou ter na semana, já sei o que eu tenho que resolver na semana, mas não é aquela coisa de, todo dia eu vou fazer isso. No outro dia eu vou fazer só isso. Sim. Então, né, não tem, assim. E fora as reuniões que surgem assim, surpresa, né? Do nada. Depois a gente vai falar um pouquinho também das dinâmicas, dos ritos, né, que a gente tem dentro da agência, que trazem, acho que um pouquinho mais de rotina para esse ambiente tão dinâmico que a gente está falando. Mas, de fato, né, a gente sabe que um dia é diferente do outro. Acho que falando da minha rotina, talvez seja a mais dinâmica, né, a mais Sim. doida. Por ter esse processo muito de gestão junto aos clientes e também a parte de novos negócios, né? Então, muitas vezes a gente fica sujeito a agendas de terceiros e precisa adaptar a nossa a isso. Então, é importante a gente tentar ter o mínimo de organização para a gente não se perder nos processos e nas demandas do dia a dia que a gente precisa cumprir, independente, né, desses desafios que trazem, mas não tem como controlar tudo, né? Não tem como controlar muito, na verdade. Legal. Depois, vamos falar um pouquinho dos rituais. Então, já que a gente puxou esse assunto, né? Hoje, na SDI, a gente construiu, né, alguns rituais, sejam eles organizados, digamos assim, então, estruturados, com processos, que têm um objetivo, mas também acho que tem alguns rituais que são da cultura organizacional, né? Tragam para mim um pouquinho desses rituais, assim, vamos comentar um pouquinho do que a gente faz hoje que ajuda a organizar os nossos processos lá na agência. Não é processo, mas é um rito. Café todo dia às 8h30 da manhã. Cheers. A gente, obviamente, tem nosso sistema interno, operacional ali, né? Mas tem alguns ritos que a gente sempre dá prioridades para eles, porque a gente entende que é o que faz a agência funcionar, né? Então, falando das nossas reuniões, então a gente sempre tem as nossas reuniões fixas de alinhamentos, né? Tem a nossa reunião geral, tem as reuniões com o pessoal da Conecta, de atendimento, né? Tem os nossos aniversariantes do mês. Então, acho que hoje a gente divide justamente algumas rotinas que são semanais, né? Então, são reuniões que a gente faz toda semana. Eu tenho algumas diárias, inclusive, né? Dependendo com o setor da agência. E a gente tem algumas também que são mensais ou trimestrais, então que são ritos que acontecem com maior espaçamento, né? Quais hoje são semanais, mensais? Como é que... As semanais é a reunião geral, né? Que a gente faz toda segunda-feira até para alinhar com o time o que vai acontecer naquela semana e o que ficou resolvido da semana anterior, principalmente com os clientes. Ou não ficou. Ou não ficou, precisa ser resolvido, né? Mas tem esse alinhamento para que todo mundo da agência saiba o que está acontecendo com todos os clientes, né? Para daqui a pouco, sei lá, não ouvir na rua tal coisa e
Tipo, ó, pô, eu trabalho lá na agência e não sabia disso. Tem a reunião daí toda sexta com os atendimentos, que segue a mesma lógica para entender o que aconteceu na semana, o que vai ficar para a próxima semana, justamente para na segunda poder dar esse feedback pro pessoal. E nessa de atendimento, agora a gente, acho que faz uns 2, 3 meses, né? A gente já juntou o pessoal de Conecta. E Na verdade, ela virou uma reunião de operações, né? Porque entendemos que não fazia sentido ter separado, já que precisava dessa junção de todo mundo estar ali, ficar na mesma página e entender tudo certinho, né? Acho que é legal trazer aqui, né, essa reunião que é de alinhamento com todos do time, né? A gente passa os clientes, os projetos, mas de forma mais pontual, né? Então, pincelando só o que é mais relevante, de fato, e também traz todos os recados gerais, avisos, as práticas de transparência para comunicar o que está acontecendo dentro da agência. E também a gente está intercalando hoje, né, com uma dinâmica. Também quero. Com uma dinâmica de apresentar conteúdos, né? Então a gente também usa, né, esse espaço da reunião geral para a gente fazer treinamentos e workshops com o time para capacitação de determinados temas, onde a gente entende que a equipe precisa se aprofundar de alguma forma ou se qualificar, né? E tem, eu acho que uma rotina que daí compete mais a mim e ao Felipe, né, que é nosso atendimento interno, que é a gestão da pauta, né? Que isso acontece todo dia, o dia inteiro, basicamente. Bem porque dinâmica. né, é totalmente dinâmico. A gente tem esse grupo interno com os atendimentos e com a social para eles ir colocando os jobs que vão entrando para não se perder, né, no meio do caminho. E a gente conseguir ter esse controle. Então, com essa pauta também a gente tem alguns ritos de se é retrabalho que veio do cliente, tem data específica para colocar, se é job novo, também tem. Então, acho claro que daí processos, né? É, Os ritos, eles se complementam com esses Com os processos processos, pra gente organizar. E, então, a reunião de sexta, ela já tem um caráter um pouco mais aprofundado, né? É uma reunião que geralmente leva aí pelo menos 2 horas, né? Então, a gente investe um tempo com boa parte do time, quase metade do time nessa reunião. Mas é uma reunião onde a gente passa, né, todas as tarefas, acho que desenrola alguns problemas, resolve alguns assuntos que precisam de mais pessoas para a gente conseguir viabilizar uma solução de uma forma até mais ágil, né? É até legal porque, às vezes, tem um atendimento que tá meio travado em alguma coisa de um cliente e o outro traz a sua experiência e ali a gente troca, né? Tem essa troca que um acaba ajudando o outro, né? Eu acho que é mesmo um momento, assim, que a gente para tudo que está fazendo e olha com sensibilidade para o cliente, assim, assim, na parte do nosso método, né, da SDI, eu acho que se encaixa, assim, na parte do sensibilizar, que a gente realmente olha para os processos com muito cuidado, assim, com muito carinho para aperfeiçoar o que a gente está fazendo, né? E como é que foi para ti começar a participar, acho que dessa reunião de atendimento, que é um dos nossos ritos, né? Agora é reunião de operações, na verdade. Porque antes a gente fazia reuniões diferentes, né? Uma específica com o time de Conecta, e tinha essa reunião de atendimento, a gente juntou, trouxe ainda a produção e a mídia, né? E fez uma grande reunião de operação. O que tu sentiu dessa mudança, tu que pegou bem esse processo latente, assim, né? Participou de quando era separado e agora é junto. Eu sinto que eu tenho muito mais conhecimento sobre o que o cliente está fazendo dentro da casa e ter esse feedback também do atendimento, da gestão, sobre as coisas que estão acontecendo. Mas eu acho que enriqueceu muito, assim, o meu processo criativo, porque apesar das pautas que são tratadas nessa reunião não serem só de Conecta, tem muita coisa de comunica, eu acho que toda a comunicação ela tem que estar bem amarrada e abraçada, enfim, para que faça sentido para o que o cliente quer passar. Então, às vezes é uma campanha que está rodando na rua que que às vezes não tem o digital, mas se conversa ainda assim, né? E geralmente a gente propõe o digital. Então, eu acho que tem que estar tudo bem alinhado, assim, tudo que está acontecendo. Eu acho que foi muito enriquecedor para o meu processo, assim. Um parênteses para quem está chegando agora aqui, caiu de paraquedas, veio assistir um episódio do Manda Jobs, mas ainda não conhece a SDI. Acho que é importante, né, comunicar que hoje a gente divide, né, o nosso negócio em 3 eixos. Então, existe SDI Comunica, SDI Conecta e SDI Transforma, onde cada um dos eixos, né, ele é responsável por uma parte do processo
para a gente construir essa comunicação Omnichannel, 360, ou enfim, essa comunicação, esse composto de tantas ferramentas e canais de comunicação, onde comunica quase que tudo que era, né, shopping de ideias. Então pega esse eixo mais de design, embalagens, produção de eventos, media off, então essa parte mais convencional, né, da comunicação. SDI conecta o nosso estúdio de produção de conteúdo e performance online, então tudo que está dentro do ambiente digital, né, social media, tráfego pago, inbound marketing, produção de conteúdo rico, como esse videocast aqui, né, que a gente produz para outros clientes também. E SDI Transforma, então, é o nosso estúdio de transformação corporativa, onde nele são construídos os projetos que amplificam a comunicação, e a gente traz um olhar mais de marketing consultivo, sempre através de pesquisa, método ágil, cocriação, para a gente construir, então, cenários e soluções, né, propositivas para os clientes que aqui passam. E dentro dela também tem o nosso serviço carro-chefe, que é o direcionamento estratégico de marca, que é um serviço de reposicionamento e entendimento de propósito de marca. Então, acho que é importante a gente fazer esse contexto para todo mundo estar por dentro. Próximo tópico, a importância do briefing bem feito. Eu posso falar, eu acho, com um pouco de propriedade nisso, né? Já que eu fico também ali no meio das operações. Mas essa é uma eterna briga entre atendimento e criativos. Criativo reclamando que o briefing não está bem feito, atendimento reclamando que o criativo não entendeu o briefing. Mas é extremamente importante, assim, ter esse briefing bem construído. E ali na agência, a gente, com o passar do tempo aí, né, foi aperfeiçoando o nosso briefing e trouxe essa metodologia para saber fazer as perguntas certas para quando o atendimento for preencher, ter, né, as informações necessárias, principalmente também na parte de produção, né, Sammy? Que era muito falho isso, porque até pelo atendimento não tá acostumado, né, com produzir os materiais, às vezes eles não sabiam o que precisava de informação, né? Então, acredito que a gente está melhorando, assim, nossos briefings estão cada vez melhores, assim. Eu acho que o briefing é onde estão os porquês, né, onde definem os objetivos daquele projeto, onde tem os direcionamentos, então, aquele negócio, né, pau que nosso torto nunca se endireita, às vezes até se endireita, mas é mais difícil, né? Se o negócio já começa errado, a chance de ele dar errado é muito maior, né? Então, acho que um briefing bem feito, ele nos blinda, né, de uma série de retrabalhos ou de olhares que não fazem sentido, né, para aquele projeto necessariamente. E a gente também tá com esse olhar constante de aperfeiçoamento do briefing, né? A gente vai fazer um episódio falando mais especificamente sobre o método SDI, né, que é o processo que a gente construiu para conduzir os trabalhos dentro da agência. Então, é um método organizado que passa por 3 fases. O S de sensibilizar, que é a parte de entendimento e envolvimento do negócio do cliente. O D de desenvolver, então, é o mão na massa, né, o momento da construção dos projetos, dos caminhos criativos para resolver aquele problema que foi nos passado através de comunicação. E o I de implementar, que é, né, a terceira fase, onde a gente, além de implementar, monitora, né? Então, onde a gente tem esse olhar para resultados, para dados, está alinhado com os objetivos, né, do projeto, e se aquilo vem funcionando ou se precisa de ajustes no meio do caminho. Então, acho que a gente já testou vários modelos de briefings, né? A gente já teve a época de um briefing unificado, de vários briefings, um para mídia, um para produção, um para marca, um para campanha com alta complexidade, um para campanha de baixa complexidade. E acho que a gente quase que rodou a dinâmica do duplo diamante, que a gente começa do pequeno, a gente expande para várias possibilidades, e hoje a gente fecha de novo, porque viu que muitas possibilidades também confundem e às vezes atrapalham um pouco o processo. Então, hoje, a gente achou um meio termo aí, né? Como que são os briefings na SDI? Assim, como é que a gente chegou nesse meio termo? Só voltando um pouquinho ali no método, né? Eu acho que, assim como a Shopping de Ideias sempre meio que entregava tudo 360, mas se posicionava como Shopping de Ideias e talvez algo só como comunica,
eu vejo que o método SDI, né, ele já existia há muito tempo, assim, né? Foi mais uma forma de a gente mostrar, claro, veio ferramentas novas, a gente trouxe ferramentas novas, mas essa questão do sensibilizar, desenvolver e implementar foi algo que a gente já fazia meio que no orgânico, assim, né? Acho que ele veio justamente para organizar, né, criar processos, facilitar um pouco a dinâmica, mas de algo que de alguma forma já estava ali, né? A gente quis justamente fazer com que esse processo, acho que principalmente para quem entrasse na agência, fosse mais fácil, né? Porque tinha muito conhecimento intrínseco guardado nas pessoas que estavam ali, e isso não estava concretizado, né, em nenhum lugar. E eu acho que isso faz tão parte, assim, da cultura da empresa que, às vezes, nem é racional. A gente não para, assim, agora eu vou usar o método SDI. A gente acaba usando ele todo o tempo sem perceber, assim, porque faz parte da cultura mesmo do nosso trabalho, né? Claro que tem projetos, eu acho que tu precisa realmente sensibilizar, né? E claro que o desenvolver e implementar, eles são consequências, né? Mas é isso como a Lara falou, assim, a gente acaba fazendo já tão orgânico, já faz tão parte da gente que já se tornou algo meio orgânico mesmo. E continuando a partir do briefing para dentro da agência, né? Então, quando um projeto entra, como que é a interação entre setores, né? A gente falou um pouquinho até no primeiro episódio sobre isso, né? Um pouquinho da vanguarda que foi lá da fundação da Shopping de Ideias, há 35 anos atrás, de se propor a ser uma agência com setores bem definidos, pessoas especializadas em cada uma das entregas, né? É algo que a gente faz hoje. Então, temos atendimento, temos planejamento, mídia, produção, social media, tráfego pago, criação, designer, redator, né? Então, como que todas essas áreas, elas interagem nesse processo de concepção de um projeto? A gente sempre costuma dizer que ali na agência que é uma engrenagem, né? Nenhum setor, ele funciona sozinho. Quando tu trabalha dentro de uma agência, tem que ter muita ciência disso, assim, porque a gente depende muito um do outro, assim, né? Então, o briefing, assim, que sempre foi uma coisa que eu sempre bati, falando um pouquinho de produção, que eu sempre bati muito na tecla, assim, né? Porque ele ser bem estruturado, ele ter as informações necessárias, ele impacta lá na frente, na entrega final, né? Então, eu sempre penso que a comunicação, ela interna, assim, né? Ela é o principal ponto para que um material, uma campanha, ela seja bem desenvolvida. Claro que o atendimento, ele também precisa entender o que o cliente quer, né? E tentar absorver o máximo de informação, assim. Mas, falando de um ponto geral, assim, que eu considero muito importante nisso, é a comunicação entre os setores, assim, né? Eu acho que de novo, né, conectando com um bom briefing, mas ter um objetivo claro facilita também, né? Porque todo mundo olha para o mesmo lugar. Então, apesar de muitas ideias e mentes que chocam para trazer algo mais propositivo, mais funcional, né, que faça sentido para aquele projeto, é muito mais fácil se todo mundo está olhando para um objetivo claro, né? Até falando um pouquinho, acho que dessa parte, hoje lá na agência a gente tem isso bem estruturado, assim, a gente pensa o que é só um job, né? O que é um projeto simples e o que é um projeto complexo, para entender até quais setores que a gente vai envolver em cada job, cada material, cada campanha que entra, né? Então, claro, os jobs é aquelas coisas do dia a dia, né? Que entra ali, todo dia entra alguma coisinha dos clientes. Mas quando entra as campanhas, principalmente os que a gente chama de projeto complexo hoje, né? Que envolve a área de planejamento, é isso. Entra o atendimento, faz a reunião, a gente já pensa no time que vai tocar essa campanha, faz uma reunião de briefing interna para passar certinho, para que todo mundo fique numa mesma vertente ali, tenha o mesmo pensamento, né? E acho que já comece a pensar em soluções em conjunto, para que depois, quando cada área possa trabalhar individualmente, também já esteja um pouquinho mais amarrado, né? Isso, porque a gente entende que, tipo, claro, um briefing completo tem que ter, faz todo sentido, mas nesses casos, quando é campanhas maiores, né, precisa ter essa conversa, essa troca, para ficar mais claro, né? Porque às vezes
é interpretação de texto, né? O briefing tá ali, vai estar escrito, mas, tipo, eu posso interpretar de uma forma, a Lara interpretar de outra. Mas quando tem a conversa, a gente já tira isso de questão, né? Eu sinto que é muito importante, assim, que a gente sempre tem esse senso de coletividade, né? Então, por mais que cada um tenha a sua função setorizada, estruturada, a gente sempre se sente à vontade para contribuir em todas as áreas, assim, principalmente criativamente, assim. Então, já aconteceu em campanhas que, na teoria, não seria a minha função fazer aquela contribuição, mas eu acabei pegando, enfim, por ter ideias e tal. E muita gente também ajuda no meu trabalho. Então, esse apoio, assim, a gente é realmente uma rede de apoio que pode contar um com o outro. E juntos a gente consegue construir coisas bem maiores, bem melhores. Acho que tu já chegou num ponto que era o próximo tópico, né? Que é como que a equipe se desdobra, né, para dar conta de tantos trabalhos que acontecem de forma simultânea, com objetivos e tamanhos diferentes, né? Porque hoje a gente roda uma série de projetos de forma simultânea na agência, com em torno de 15 clientes fixos, fora os projetos, né, pontuais que entram e convergem com esse processo, né, aumentando a demanda. Então, como que é essa organização, né, assim, de pauta do dia a dia para vocês? Assim, acho que pode até trazer um pouquinho das dinâmicas de dia a dia. Tá. Então, eu acabo falando da produção, né? Eu acabo me envolvendo em projetos maiores, assim, né? Eu tenho um envolvimento bem direto ali com a parte de produção gráfica e eletrônica, assim. E pelo tempo que eu tô na agência, por mais que eu não sou formada em publicidade, eu acabo me envolvendo em outros setores também, né? E participa no pré-projeto, também muitas vezes na concepção de orçamento, na né? Concepção, na no validação, planejamento, na concepção, no pós. Então, os projetos maiores, assim, né, onde eu entendo que que a gente tem que ter uma equipe mais envolvida, assim, né? Então, quando tem os projetos maiores, né, eu tenho uma pessoa que trabalha no setor de produção e mídia, né? E eu acabo tendo esse envolvimento justamente por conta da demanda, assim, né? Então, quando a gente faz uma virada de marca, né, e faz alguns eventos, acaba tendo um volume bem expressivo, assim. Feiras, também convenções, né? Daí que é bastante coisa lá para produção. E todo mundo, assim, se ajuda, né? Eu faço administrativo RH e lidero esse setor, mas eu sempre tô tentando ajudar e contribuir, né? Então, é mais nessa união, assim mesmo, né? E acho que o olhar clínico na liberação dos materiais também, né? De conferência ali no final para garantir que tudo saia como precisa, porque é importante, muitas vezes a gente está muito imerso no processo. Sim. E a gente que está no dia a dia daquele projeto acaba ficando com o olho viciado, né? Passando algumas coisas despercebidas. Então é importante também que tenha esse olhar externo para que a gente consiga mitigar erros, né? Durante a liberação desses projetos. E para ti, Larinha, como é que é esse dinamismo do social media? Então, eu acho que o meu trabalho ele se divide, assim, em algumas caixinhas. Então, eu tenho alguns compromissos, algumas responsabilidades, como, por exemplo, os planejamentos de conteúdo mensal, que todos os clientes, a gente planeja antes os conteúdos do mês, né? Então, com uma certa antecedência, a gente não costuma deixar para a última hora, a gente planeja os conteúdos do próximo mês, de acordo com a comunicação do cliente, o que ele quer passar, às vezes bate com datas comemorativas, enfim, tem todo um pensamento estratégico em cima disso. E aí, paralelo a isso, tem ainda as entregas mais rápidas, né, que não são planejadas com tanta antecedência. Então, às vezes factuais. Às vezes é um pedido do cliente que vem na hora e a gente tem que resolver ali rápido, ou é um vídeo que tem que ser captado, tem que ser feita uma edição mais robusta. Então, são várias coisas, assim, que eu participo que são diferentes, mas no conjunto da obra é bastante coisa, é bastante demanda. E eu conto com a ajuda de bastante gente que sempre, quando precisa, pega junto e me ajuda nesse processo. E cuidando da conta da SDI também. A SDI é um cliente, né? Tem que participar dos bastidores também, né? Gravar os bastidores dos outros projetos. Então, tá sempre presente. Legal.
Você quer acrescentar alguma coisa sobre esse Eu acho processo? que todo o processo, além, né, de tudo que a Sam falou, a Lara falou, acho que, querendo ou não, a organização mesmo ainda fica muito nessa gestão de pauta, né? Que é onde a gente, às vezes, tem que sentar e ver, tipo assim, época que vai ter feriado. Teve os feriados ali seguido. Eu sentei uma semana antes com o Felipe, já vamos ver o que tem de material para entrar, o que vai ser o que precisa ser realmente entregue, o que pode ser que algum cliente peça, para já encaixar na pauta de cada criativo, para saber se, tipo, vamos ter que fazer hora extra, vamos ter que contratar a freela. Não, tá tudo certo, vamos dar conta. Então, tem que ter toda essa organização também, né, prévia, que claro que sempre alinhando com os atendimentos, alinhando com a social, alinhando com a produção, para saber, principalmente produção quando tem prazo de entrega, porque às vezes assim, né, tem 10 dias úteis para entregar, então eu já tenho que programar a criação bem antes, né, então... São muitas partes do processo, é uma gestão difícil, né? Estamos sincronizados que esse é o próximo tópico da conversa, que é justamente a gestão de prazos, né? Essa pressão no paralelo da criatividade, né? Então, como que a gente supera esse desafio, né? Esse trio, acho que é justamente algo sobre equilíbrio, né? Entender que às vezes a gente vai ter que privilegiar uma entrega mais rápida para cumprir uma presença, né? E às vezes a gente vai ter que, de fato, organizar, trazer isso para dentro para que seja uma entrega mais disruptiva e a gente possa trabalhar. E às vezes nenhum dos dois, né? Às vezes a gente tem que fazer algo diferente mesmo no rápido e entregar e fazer acontecer. Então é um desafio, né? Isso. Como é que vocês lidam assim com essa questão do tempo, da pressão? Então, eu já tive mais dificuldade. Eu já fui um pouco mais resistente em relação a isso, né? Aos prazos, assim, eu sempre cobrei muito dos atendimentos. Mas o que eu aprendi, assim, é que a gente tem que fazer melhor com as condições que a gente tem. Então, sempre buscar entregar o melhor, mas a gente nunca dizer que não dá para fazer. Alguma coisa a gente consegue fazer. Então, os prazos ali, para que a gente não possa também comprometer o cliente, né? Quando se fala de produção, a gente começa às vezes na produção, ou às vezes na criação, né? Então, por isso que esses dois setores, eles precisam estar sempre bem alinhados, assim, porque às vezes a ideia surge na produção, às vezes surge na criação, assim, né? Mas o prazo, ele é algo bem desafiador, assim, dentro de uma agência, falando de produção, de criação, de social, porque aquilo que eu falei é uma engrenagem. Então, para mim produzir um material, eu dependo da criação, né? Então, e eu dependo do orçamento, eu dependo do atendimento para aprovar o orçamento. Então, mas eu acho que, assim, ao longo, com todos esses processos que a gente tem hoje muito bem organizados, assim, facilitou muito, assim, né? Então, eu vejo já, desde que quando eu entrei, assim, na agência, uma evolução muito grande e cada vez mais a tendência é melhorar, porque a gente está sempre em busca disso, né? Por incrível que pareça, às vezes eu trabalho melhor sob pressão. Eu não. Não é todo mundo, mas tem algumas situações assim que eu que eu sinto que quando me aperta, assim, porque ou tu faz. E aí tem que sair alguma coisa. Sim. Mas eu aprendi muito, assim, nessa correria que às vezes acontece, que o primordial é a organização. Então, se tu consegue se organizar e elencar as prioridades, eu acho que é entender que a gente nunca vai conseguir dar conta de tudo. Então, priorizar, elencar o que precisa ser entregue com mais emergência, enfim, com mais rapidez. E tá tudo bem se alguma coisa ficar para amanhã, sabe? Então, eu acho que é se respeitar também, respeitar o seu tempo, processo e focar. Eu acho que é concentração e focar no que realmente precisa ser despachado, assim. Eu acho que até essa troca também que a gente tem entre os setores pra, tipo, tá, isso aqui é extremamente importante, não posso deixar pra amanhã, tá, pode deixar pra amanhã, se acontece, não tem. Semana passada, sexta, 6 da tarde, teve um caso de, tipo, temos que resolver. Mas no fim deu tudo certo, todo mundo se ajudou, acho que todo mundo lá na agência é compreensível. E é isso, mas fica muito nessa organização, acho que é exatamente isso, a palavra, se organizar.
entender as prioridades, Sim. que no final tudo dá certo. Que além da organização e desse planejamento que vocês falaram, mas também algo que veio, é essa comunicação ativa, né? Também saber comunicar junto com o time quando algo não dá certo, ou quando vai demorar mais, ou quando precisa de ajuda, né? Para que um possa ajudar o outro e também fazer com que o todo ele aconteça da melhor forma possível dentro do cenário que a gente está, né? Mas que não trave o processo em função de uma das partes, já que a gente tem essa rede de apoio para contar, né? Com transparência, né? Com certeza. Então tá, eu já sei, acho qual vai vir a resposta desse aqui, mas eu vou trazer mais uma pergunta do público que a gente abriu na nossa caixinha do Somos SDI lá no Instagram. E a pergunta é, qual foi aquele job que parecia impossível, mas a agência entregou com maestria? 1, 2, 3. Assim, acho que teve vários, né? Mas numa dinâmica, inclusive, que nós 4 participamos ativamente, talvez esse seja o mais recente, que foi mais desafiador, assim, né? Foi. Eu posso comentar. Não foi combinado, tá? Foi combinado. Eu acho que o CRIO foi um projeto bem desafiador, assim, porque foi tudo muito rápido, né? Aconteceu tudo muito rápido, então a inauguração não estava marcada, foi marcada, e em 2 semanas a gente tinha que fazer toda a ambientação, né? Já tinha um direcional. Quase 4, né? Pra mim foi 2. Até a aprovação. Então, foi um projeto, assim, que de todos, nesse tempo que eu tô na agência, foi o que mais me desafiou, assim. Tinha que fazer acontecer, né? E acho que com maestria, né? Era um projeto que merecia, né, algo grande, algo impactante, algo criativo, né? CRIO é o Centro de Inovação aqui de Criciúma. Então, acho que fazer a concepção criativa, né, de uma marca, de um nome, de toda a ambientação de um espaço que é um centro de inovação, já é um desafio. Já. Já é um desafio. Ainda tendo, às vezes, um prazo um pouco mais apertado e uma complexidade de autoridades e de pessoas, de times, associações e, enfim, envolvidas no processo, traz uma complexidade ainda maior, né? Além da responsabilidade que entregar criatividade para um centro de inovação. Eu acho que nesse projeto a gente trouxe um pouquinho daquilo que a mãe falou no episódio anterior, de virar noites trabalhando. Porque com um CRIO, para entregar com maestria, né, como foi, a gente virou noite lá na obra, conferindo se o material estava sendo colocado certo, se estava acontecendo. Então, eu acho que foi isso. Foi bem desafiador, mas foi incrível depois ver ele concretizado, assim. Tipo, é um projeto que enche, eu acho que toda agência de orgulho. E volta no prazo, né? Do anterior. E pra ti, Lara, acho que foi o primeiro projeto mais cabeludo, assim, né? Que tu participou ali dentro da agência. Foi, acho que foi o primeiro. E foi bem gratificante, assim, ter feito parte do processo e ver, assim, um resultado tão satisfatório, né? Porque a gente lidou com gente grande, né? Sim. Então, agentes políticos, instituições importantes. Então, deu também essa amplitude, tipo, esse olhar para a SDI, esse palco, digamos assim, que eu acho que foi muito legal. E a responsabilidade foi grande, mas foi um resultado muito bacana, assim. A ação das letras me marcou bastante, porque foi uma ideia pensada em conjunto, assim. Foi num dia que o Jonathan abriu um brainstorm, a gente só sentou, assim, com a equipe toda, vamos pensar em ações para o CRIO. E acabou vindo essa ideia e eu acho que foi muito legal, teve tudo a ver com o que o projeto pedia. Vamos botar o link aqui do vídeo que divulga essa ação, para quem ficou curioso poder ir lá conferir. Sim, e o CRIO ainda pega para mim num ponto pessoal que eu sinto que o meu pai começou e eu terminei, assim, que o meu pai, ele desde o começo fez parte do comitê de implementação, ele é professor da Unesc, enfim, e aí tem ainda esse pontinho pessoal que eu, desde criança, lembrava dele me falando e eu nem sabia o que era centro de inovação. E depois, na minha carreira, eu esbarro com isso. Então, foi uma coincidência bem feliz. Que legal. Foi. Indo pro terceiro eixo, então, que é cultura e time. O ambiente,
ele influencia na entrega criativa? Muito. Muito. Com certeza. Com certeza. Sim. E daí? O nosso ambiente influencia positivamente, negativamente? A Sam é uma pessoa que precisa de silêncio, por exemplo. Eu acho que são momentos e momentos, assim, né? Eu acho que quando a gente trabalha num ambiente colaborativo, a gente tem que entender que vem a questão da empatia, que às vezes o teu colega do lado talvez está passando por algum momento difícil, né? Então tem essa questão de entender o momento da pessoa que está do lado, né? Mas eu acho que, de modo geral, é algo positivo, né? Eu acho que isso abre oportunidade para muitas trocas, né? Então, aquilo que a gente falou, às vezes eu não sou daquele setor, mas eu já me envolvo ali, já me dou a minha ideia também. E eu acho que isso só tende a contribuir, assim, a cada vez mais a gente ter a entrega melhor. Sim. Eu acho que uma observação, assim, que quando eu entrei na agência, alguns familiares meus falaram, é que, nossa, que ambiente legal que tu trabalha, a sala é super criativa, tem esse ar criativo e tal. E às vezes a gente acaba se acostumando com o ambiente que a gente tá, mas faz muita diferença. Então, eu acho que o nosso ambiente de trabalho é muito legal, realmente respira essa criatividade e incentiva mesmo a gente a seguir, né, nessa... E nas minhas entrevistas que eu faço aí no processo seletivo, né, a gente sempre tem esse feedback. Que parece muito legal trabalhar aí. Eu sempre vejo os conteúdos, eu acho muito legal. Então, acho que é um reflexo, né? Sobre o ambiente também é muito comum os clientes, né? Principalmente quando a gente pega de segmentos mais tradicionais, digamos assim, entram na agência, eles ficam... Já terminou isso? Vocês pagaram para deixar descascado, segue um estilo mais industrial, tem algumas paredes descascadas, né? Então, ele é realmente um ambiente mais para estimular, né, a criatividade, que foi construído com um olhar diferente. A gente teve, né, uma parceria de arquitetos muito parceiros aí que compraram o meu PDF de referências e as loucuras que a gente trouxe para construir. Mas acho que reflete, né, um pouco da nossa cultura e faz com que a gente tenha um espaço que proporcione e incentive um pouco mais da colaboração, né, e também da criatividade. Momentos marcantes da equipe. Campanhas, ou dias específicos, atividades da agência que foram feitas que marcaram, ou crises ali que parecia ruim e não foi superada. O que vocês têm, assim, que marcou no processo de dia a dia da agência? Eu tenho 3 momentos. Tipo, 2, eu acho que eu não trabalhava ainda na agência, mas daí, né, vivi, que é a campanha com o Guga Kirten, né, que a gente fez em parceria com a Celesc, se eu não me... A PAI. Tá, mas é que era descontar também na conta da Celesc. A campanha era da PAI, com o Guga, por conta do irmão dele, né, que foi uma campanha muito legal, e todo o processo aconteceu dentro da agência. Toda a equipe, toda comercial, enfim, foi estruturada dentro da agência. O Verão Mágico, que a gente ia lá brincar, criança, mas que também a agência fez parte, né, de toda a concepção desse projeto. E uma coisa muito, mas muito desafiadora. Dessa eu posso falar porque o cliente sabe o que aconteceu. Eram umas camisetas pro setor de cooperativismo da Coopera, que era pra ser uma camiseta dupla, e chegou, tipo, uma semana antes, o fornecedor deu pra trás. E tinha que acontecer. E eu acho que eu entrei em contato com umas 30 confecções pra dar volta. E eu consegui dar volta e a gente conseguiu entregar no prazo. Legal. Não é um projeto recente, assim, já faz um certo tempo, assim, mas foi a Festa das Etnias, que eu participei bem ativamente, assim, na parte de produção, que era quando eu fazia produção. E um desafio dessa festa é que a gente tinha que botar vários bonecos na avenida. E esses bonecos não paravam, de jeito nenhum. Foi quando a gente atendia a Fundação Cultural. Foi. Então, assim, ó, aqueles bonecos, a gente colocava, no outro dia ele caía. Então, claro, porque era num ambiente externo, tinha, né, todo o contexto. Mas, pra mim, um dos projetos que daí não é tão recente assim foi a Festa das Etnias. Saudades do Pastel de Santa Clara. A Festa das Etnias. Eu acho que, pra mim, o que marca, assim, é quando eu me dou conta que muitas vezes eu tô fazendo parte da história, assim.
Por exemplo, a Rádio Eldorado, que teve a sua virada de marca, uma rádio super tradicional, né, de quase 80 anos. E a Rádio Eldorado faz parte da história de Criciúma e a mudança da marca dela, consequentemente, também. A criação da Eldorado Mais é uma rádio nova. Então, tudo isso é história, sabe? Fazer e parar pra pensar, assim, que a gente faz parte disso, pra mim é meio louco, assim. E muito também em momentos internos, que eu acho que a SDI, ela me proporciona muitas experiências, não só profissional, mas pessoal, assim. Então, principalmente os nossos momentos, assim, de fim de ano, as confraternizações, eu já participei de 2. E a primeira que eu participei, tipo, a gente foi num lugar super legal, fez peças de argila, tipo, coisas que eu nunca tinha feito. A última foi no Jardineto, meu Deus. Saudade. Não tem nem o que falar, a experiência é única, né? Só os privilegiados. Sim. Então, eu sou envolvida por experiências na SDI, assim, eu acho que isso é muito, muito rico. Legal. Eu tenho 3, assim, mas vou falar bem rapidinho, até para não tomar muito tempo. Que acho que a primeira foi o primeiro grande projeto que eu participei ativamente depois que eu voltei para a agência, que foi os 50 anos da Foralto, né? Que a gente fez junto com a Rádio Som Maior, trouxe o show do Skank, fez toda a comemoração dos 50 anos antes desse show, no mesmo local. E depois a Foralto assinou o show como patrocinador master. Teve uma ativação no meio do show, junto com Samuel Rosa, com balões da Foralto. E foi, acho que, um evento assim, que me marcou bastante por ser lá no começo, o primeiro grande evento assim, que, de fato, a gente teve um envolvimento e criou um modelo, né? Que depois foi um evento que foi replicado por diversas outras marcas regionalmente, mas a gente que foi o pioneiro que concebeu o formato desse evento junto. E a prova de ele ter dado tão certo foi justamente a replicação por outras várias marcas da região no mesmo formato que a gente concebeu. Então, acho que esse me marca. Um segundo foi o nosso evento de virada de marca, né? Que foi também essa passagem de bastão, depois de quem viu o primeiro episódio, né? Sabe, ali 2020 e 2021 foram anos bem conturbados, com várias mudanças, enfim. E quando a gente fez esse evento, foi a consolidação desse processo da SDI, e foi bem especial também. Teve uma virada de marca, um reposicionamento de marca que a gente fez, que eu também gostei muito de fazer, que foi o processo mais extenso, com a maior carga de pesquisa que a gente fez, que foi de Ouro Negro, que foi um processo onde a gente teve mais de 20 visitas em outras unidades, teve mais de 40 entrevistas em profundidade para construir o diagnóstico ali do direcionamento estratégico de marca, e foi muito gostoso de fazer também em função, acho que do cliente que estava passando por um momento próximo do nosso. Então também era uma empresa familiar, onde as filhas, que são pessoas incríveis, estavam assumindo a frente do processo, estavam no momento de mostrar o tom delas ali na gestão da empresa, né, trazendo muita inovação e de uma forma muito leve, assim, e a gente concebeu esse projeto juntos, a várias mãos. Foi bem legal de fazer e materializar. Aí não tem como não falar do nosso festa final de ano, né? Ano passado no Jardineto, eu amo aquele lugar, que são nossos clientes agora. Inclusive, a gente está construindo alguns projetos com eles, são seres de luz muito especiais. Aquele lugar é mágico e transformou, né, o nosso final de ano, que já sempre é um momento agradável e um momento mágico, de fato. Então, alguns aí para contribuir. Vamos adiante, que a gente tem mais algumas pautas a vencer. Antes de ir para os quadros finais, né, para a última parte aqui do Manda Jobs, mais uma pergunta, então, que veio, né, das nossas redes sociais, @SDI. Tem alguma tradição interna da SDI que é sagrada? Festinha. Comer sempre muita comida. Muita comida. Até, inclusive, ano passado, assim, eu não sei o que deu, mas eu acho que foi um mês direto que todo dia alguém levou bolo. É verdade. Foi festival de bolo. Eu não sei o que aconteceu. Não foi combinado. Não foi.
Foi muito espontâneo. Acho que foi contagiando, assim, um levou, daí o outro se animou e levou, e a gente ficou 2 semanas comendo bolo todo dia. Aí ficava aquela culpa. Ai, só eu que não trouxe ainda. Vai ficar feio pra minha cara. E todo dia tinha um bolo. Acho que já teve dias que teve até mais. Às vezes já chegou pessoas lá na agência. Vocês só comem nessa agência? Eu acho que uma tradição também que não é do processo, mas já é tradição, ouviu a garrafa de café roncar, tem que fazer café. Às vezes rola até umas roubadas, assim, né? O pessoal dá uma balançadinha, vê se tem, pra não apertar e roncar, porque sabe que se apertou, roncou. Inclusive, curiosidade, um dos meus primeiros aprendizados dentro da SDI foi passar café. Eu nunca tinha passado café. Só tinha tomado, tipo, solúvel. E foi uma das primeiras coisas. Eu lembro que a Bruna, que na época eu trabalhava, me pegou assim pelo braço. Eu vou te ensinar a fazer café. Não, e eu sou o rei do apertar e roncar, né? O café. Então, quando eu tô na agência, 20% do meu tempo é pra fazer café. Porque toda vez que eu vou pegar, acaba. Mas também porque eu tomo bastante, eu acho, né? Eu acho que todo mundo lá na agência toma muito, né? Assim que deu uma esfriadinha ali, eu lembro que era de manhã ainda, 10 da manhã, a gente já tava na 3ª ou 4ª garrafa de café. Sendo que é uma garrafa de quase 2 litros, né? 1,7 litros, aquela nossa. Acho que uma outra que eu lembrei agora também é uma tradição que é passada de geração para geração. Mas Meu Deus, que medo. Nos aniversários sempre dava confusão há 10 anos na hora de cantar o parabéns. Porque os aniversariantes do mês, às vezes é às vezes é mais de uma pessoa, e é uma festinha para comemorar o de todo mundo. Então, às vezes não falava o nome de um, às vezes outro cantava parabéns de novo e não falava o nome na hora de cantar parabéns. Então, todo mundo Hoje ainda. mas todo mundo que chega recebe o aprendizado, que se é uma pessoa, fala o nome. Se é 2 pessoas ou mais, canta parabéns de novo. Não sei se vocês lembram de mais algum. Fora os processos, né? As nossas dinâmicas, mas essas tradições não ditas, assim. Tem as festinhas que não festinhas de aniversário, né? Nas datas comemorativas, tipo, só o carnaval, que a gente já tá virando tradição de fantasia. Então, tem algumas outras, né? Inclusive, eu e a Sami somos do endomarketing. Sim. Então, a gente todo mês trabalha pensando nessas datas, né? De ações para a equipe, principalmente para unir, né? Pra gente sair um pouco da rotina, assim, e integrar, né? A gente sempre fala, assim, que como a gente trabalha com serviço, né? A gente sempre tem esse olhar com as pessoas, porque as pessoas são o nosso bem mais precioso ali, né? Então, a gente sempre tenta trazer essa cultura da família para as pessoas que estão ali dentro, de que elas consigam se inserir nesses valores para que a gente possa disseminar a cultura ali dentro, né? Então, a gente sempre tenta, de alguma forma, a gente tem esse grupo de endomarketing, né, que me auxilia com outras ações, assim, para que a gente possa trazer um pouco mais de leveza para o dia a dia, né, trazer um pouquinho dos nossos valores, né, para essas pessoas. E acho que sempre traz um molho para os nossos eventos, assim, né? Então, a gente vai ter um evento agora, essa semana, né? Que vai ter uma competição de drinks, então, para explorar a criatividade, subdividida em grupos. Cada grupo tem que fazer os drinks, vamos ter jurados, todo mundo vai degustar os drinks. Então, sempre tem alguma coisa que estimula, né, ali a interação, a criatividade, mas que traz uma pitada diferente. Acho que isso também é uma tradição, né? Dos nossos eventos, a gente inventa a moda. Eu acho que isso é até uma coisa do nosso próprio DNA, assim, né? Que ao longo desse período a gente foi construindo, né? Até porque quando a gente pensa em ações, assim, principalmente para o público interno, a gente tem que entender se isso de fato está fazendo sentido ou não, né? De que forma que aquelas pessoas estão vendo aquelas ações e que de que forma isso está impactando na vida das pessoas que estão ali dentro, né? Perfeito. Indo para o último eixo do episódio, para os quadros finais, vou pedir então para a Gabi ler algumas perguntas que saíram nas nossas redes sociais, lá na caixinha de perguntas da Somos SDI. Algumas perguntas já foram respondidas aqui, né, no decorrer do nosso papo, mas teve 3 aqui que eu achei legal trazer. Já recusaram uma proposta que não dava para recusar por princípios da empresa? Sim. Já.
Mas daí não pode dar muito detalhe, né? Não dá para explanar, mas acho que era um cliente que a gente conhecia, além da empresa, pessoalmente, que tinha valores muito distantes dos nossos. A gente também já tinha recebido alguns feedbacks de parceiros que tinham trabalhado com esse cliente. E, além de tudo, não era um custo-benefício que fazia muito sentido, né? Então, a gente preferiu não pegar o job. Esse é um caso específico, teve alguns outros, né? Mas, sim, né? Dinheiro não é tudo. Segunda pergunta, como estão os planos para a unidade de Florianópolis? Essa é para mim? Essa é pra ti, né? Que tá lá. Sim. Então, os planos são grandes, né? Mas a gente está construindo um passinho de cada vez. Acho que estamos fazendo um movimento de amplificação, né, do mercado. A gente sempre trabalhou com marcas que, na sua grande maioria, tem a sua matriz, né, ou o ambiente principal no sul de Santa Catarina, na macro-região sul, porém marcas estaduais, sul-brasileiras, regionais, ou até também com trabalho de importação e exportação dentro dos segmentos que a gente está se aprofundando, né, e se aperfeiçoando para trabalhar, que é o segmento de serviço, dentro do terceiro setor e também do ambiente de saúde, né, e de indústria. E a gente já está construindo alguns projetos lá, né? Então, a gente já desenvolveu alguns projetos pontuais para clientes de Floripa, mas estamos num trabalho constante aí de abertura de novos negócios, e a gente está esperando as coisas se formatarem um pouquinho mais antes de a gente pensar em, de fato, abrir uma sede física, né? Hoje, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais inteligente, principalmente nesse primeiro momento, organizando recursos parceiros num formato híbrido, como a gente já trabalha aqui em Criciúma, mas com a engrenagem girando um pouquinho mais, certamente o plano da sede em Floripa vai se viabilizar em breve. Sim. E agora, professora Jolara, que veio de uma amiga minha pessoal, mas que já trabalhou na agência, então ela conhece a gente de forma pessoal e conhece a gente de forma profissional. Eu acho que ela trabalhou assim que o Jonathan voltou de Porto Alegre. Quem incomoda mais, o João ou a Gabi? Eu posso responder? Pode. O Jonathan. Não, incomodar não. Vamos Define incomodar. Vamos reformular essa pergunta. No quê? Não, o Jonathan, ele é mais exigente, né? Ele é mais... Ele Crítico. te desafia mais. Ele te desafia mais. A Gabi, não que ela não te desafia, mas como eu já tô com ela há um bom tempo, assim, né? Então, eu já conheço um pouco mais do jeito dela. Mas nessa questão de ser mais exigente, assim, é o Jonathan. Então, Lara. Não, assim, sendo bem sincera, incomodar, ninguém incomoda, mas eu acho que é justamente essa diferença de personalidade dos dois que acaba tendo, assim, a Gabi é mais tranquila, o Jonathan é mais crítico, mais agitado. Provocativo. Mas pra conversar, provocativo. Mas Gabi é depende. o Se for em relação a processos, organização. Então, era enfim. isso que eu ia dizer. A Gabi incomoda bem mais. O Jonathan dá ideia e fala assim, agora vocês executem, vocês façam. Então é aí que a Gabi entra. Jô. Ping-pong criativo agora. Vamos para o último quadro. Uma mania de agência. Eu acho que uma mania de agência é café, né? Eu não conheço nenhuma agência que não consome muito café. Né? Uma palavra que define o trabalho em equipe. Empatia! Tá nos valores da SDI. Acho que essa pode ser um para cada um. Então, um job inesquecível. Nossa. O meu foi o Crio. Eu acho que todos os envolvimentos que eu tenho com os clientes são muito marcantes, assim, mas um recente acho que é a Osteo. Foi um processo bem bacana, assim. Então eu vou trazer um mais antigo, que eu não lembro se foi de 50 anos também, mas foi do
projeto do Marista, que a gente fez o livro, fez o show também. E como eu estudei no Marista a minha vida inteira, então para mim poder fazer parte desse projeto depois como profissional foi muito legal. Nossa, aquele livro é uma joia. Sim. Ai, eu vou te falar que o job mais inesquecível pra mim, eu acho que é o que mais doeu. Que foi um processo eleitoral de uma cooperativa regional. Não a que a gente atende, é outra. Que a gente não venceu, mas foi um processo que a gente começou extremamente atrás e a gente chegou muito perto de vencer. Então, o não chegar ali no final, no resultado, me doeu muito naquele dia. Assim, eu realmente fui pra casa, abri um vinho, botei um jazz, falei, ninguém fala comigo. Foi bem doído, assim, porque eu me envolvi emocionalmente bastante com o projeto. E o inesquecível não é só o bom, né? Às vezes o que mais marca é o que dói também. Um aprendizado na marra. O óbvio precisa ser dito. Eu acho até tem uma história por trás disso, assim, que antes de eu trabalhar, ter experiência numa agência de publicidade, que essa daí é a única, né? Mas antes de eu entrar, eu escutei de muita gente que já tinha experiência, que já trabalhava assim, todo mundo que trabalha em agência não sai com saúde mental, tu vai ferrar a tua cabeça, todo mundo é ansioso, é um ambiente tóxico, eu ouvia muito isso. Então eu fui pra SDI super assustada. Assim, entraram na minha cabeça, eu não sabia o que esperar. E aí, eu lembro que quando eu fui pra lá fazer a minha entrevista, eu tava esperando, assim, entrar num lugar e todo mundo em pé, conversando, falando alto. Tipo, eu tava esperando um ambiente caótico. E eu entrei e tava todo mundo quieto, um silêncio absoluto, todo mundo sentadinho no seu computador, trabalhando de boa. E pra mim isso foi um choque de realidade, porque implantaram na minha cabeça outra coisa. Mas deu bom também, porque não é todo dia assim. Não é regra, mas eu acho que foi o universo me tranquilizando. Mas eu acho que não dá para generalizar um mercado inteiro com experiências ruins. Então, eu acho que sim, a gente tem que lidar com ansiedade, coisas que acabam influenciando assim no nosso emocional. Mas quem não tem, né? Quem não Hoje tem? em dia. Eu acho que todo mundo, não importa o tipo de trabalho, todo mundo tem que lidar com isso, assim. Mas eu acho que esse foi um aprendizado de que não me basear nas experiências ruins e que tudo tem controle, assim, e com muita transparência, todos os momentos que eu me senti, assim, sufocada, digamos assim. Eu acho que eu sempre tive abertura com vocês e através da transparência, assim, de falar, né, me comunicar com o que estava acontecendo e tal, e buscar apoio, assim. Eu acho que esse foi um aprendizado grande. Legal. Eu falei do óbvio, precisa ser dito, mas eu acho que eu aprendi muito a lidar com pessoas. Eu acho que tu tem um desafio muito grande quando tu lida com pessoas que têm sentimento, que tu lida com pessoas que são pessoas que sentem, né? Então, é um aprendizado e é um aprendizado constante, assim, né? Gestão de pessoas é um aprendizado constante. A gente sempre fala muito disso lá na agência, assim, né? Então, é um aprendizado que eu tive e que eu continuo tendo aí. E na marra? Na marra, esse não eu acho que até trazendo um pouco do que a Sam falou, o principal aprendizado é lidar com pessoas. E daí trazendo 2 casos que aconteceram, um diretamente comigo e o outro meio que indiretamente. Um foi um cliente há muito tempo atrás, mas que, tipo, a gente fez a prova do material, levou pra ele, ele assinou a prova do material, ou seja, ele comprovou que ele aprovou aquele material da forma que estava. E na hora que chegou todo o material produzido e impresso, ele falou que não tinha sido aquilo que ele tinha aprovado. Sendo que tinha a assinatura dele no material. Então, tipo, isso foi uma das coisas. E outra é um outro cliente também que, enfim, estressou tanto que foi, eu acho que a primeira vez que eu cheguei e falei pro Jairton, meu pai, eu não quero uma época que eu fazia atendimento, talvez por isso que eu traumatizei, não gosto mais tanto de ser atendimento. Falei pra ele, eu não atendo mais esse cliente. Se quiser continuar com ele, tu vai atender. E daí ele foi atender e, sei lá, durou 1 mês no máximo e a gente abriu mão da conta. Pensou o cliente. Às vezes é necessário.
Eu sempre trago um que tinha um cliente, né, que falava sempre, perguntava quando a gente apresentava os materiais se o material tava à prova de burro. Que era a forma dele de perguntar se todo mundo, ele tinha um público muito diverso, né? Então, se todo mundo tava conseguindo entender, se a mensagem tava clara, se, enfim, o básico tinha sido feito, né? Então, ensinou que muitas vezes o arroz com feijão bem feito, ele vale muito também, e que a gente precisa pelo menos partir dele, né? Eu acho que esse foi um grande aprendizado aí na Marra, porque algumas coisas que a gente apresentava não tava à prova de burro, e a gente tinha muitas alterações, até simplificar, sintetizar e deixar dentro da cultura, né, do posicionamento daquela marca, mas de uma forma simples. Acho que muitas vezes esse é o maior desafio também, né? É a síntese. E pra gente fechar, um GIF que representa a vida do publicitário. Eu quero café. Eu acho que é esse. Tem os que a gente manda direto, né? Eu adoro o Olhinho revirando. Sensação de desespero. Não, o Smile of Pain, que é, né, sorrindo com dor, aquele. Mas também o Randandandan, que é do... Eu mando muito, sei lá, um porquinho da Índia em cima de um gato e vai embora. Então, quando a gente tá acelerado, querendo resolver as coisas, algo dá certo, é o Randandandan. Vamos? Esse aí a gente já tem tomado café. Eu amo também o meme da Lu, né? Luciane Sereta, essa mulher que eu admiro tanto. Né? Magnífica, ela tem um que é agradecendo as pessoas, assim, e eu uso também bastante nos jobs da agência quando eu amo um material, assim, que passa sem alteração, que não é sempre, não é? Esse é velho, mas aquele meme da menininha e a casa explodindo atrás. Esse é um clássico. Acho que representa bem. Esse é o Manda Jobs. Acompanhe nosso @ e fique por dentro dos próximos episódios e conteúdos. E manda jobs!